medição em série é diferente. A medição em série você vai interferir no circuito. Você vai ter que abrir o circuito, é como você abrisse o circuito, colocasse o multímetro no meio do circuito para que a corrente elétrica passasse por dentro dele. Como se ela, tipo assim, ela não tem outro caminho para passar senão por dentro do multímetro. Aí eu fiz esse desenho aqui para simplificar, que é o que, ó, eu fiz até a escrita aqui, ó, só por cima do meu cadáver. Aquela expressão lá, né? Só por cima do meu cadáver, como se o multímetro falasse isso, né, para os elétrons. E aqui a ponteira do multímetro de um lado do circuito, aqui do outro lado o restante do circuito, né? E os elétrons passando aqui, ó. Aí vamos dizer que é como se fosse aquela catraca que tinha no ônibus, que andou de ônibus aí sabe, né? Tinha uma catraquinha lá, ia contando lá, né, pro cobrador, né? Então aqui é como se tivesse essa catraquinha e cada vez que os elétrons vão passando aqui vai contando o fluxo de elétrons e vai mostrando aqui na telinha aqui, entendeu? Então a ligação em série ela é assim. Você lembra essa expressão só por cima do meu cadáver, aí você vai lembrar, opa, então para medir corrente elétrica eu tenho que meter o multímetro no meio do circuito. Tem que abrir o circuito e colocar ele no meio, de forma que a corrente elétrica só tenha esse caminho para passar, beleza? Então assim, a medição em paralelo dessa forma, a medição em série dessa forma aqui, tá? Beleza? Bom, pessoal, a gente vai ver agora sobre medição de resistência, tá? Aqui, ó, o símbolo ômega, que é o símbolo da unidade de medida de resistência elétrica, que é o ohm, né? Essa medição ela ficou separada porque ela tem uma particularidade, que é o que? Essa aqui, ó, o circuito não deve estar alimentado, ou seja, o circuito elétrico que você vai medir a resistência dele, ele não pode estar energizado. Por quê? Aí olhando para o desenho aqui você vai compreender, né? Dessa forma aqui fica mais simples de compreender, assim eu creio. Todo multímetro ele tem uma bateria, certo? Quando você vai fazer a medição de resistência, quem vai alimentar o circuito elétrico é o multímetro, tá? Por isso o circuito elétrico não pode estar energizado, porque a medição que o multímetro faz, ela vai ser o seguinte, ó. Aqui é como se fosse a ponteira do multímetro, tá? Ele está enviando elétrons por circuito, tá? Eu desenhei essa régua aqui só para você entender onde começa e onde termina o circuito elétrico, tá? Então aqui o multímetro está enviando os elétrons, aqui é o circuito já, e bem aqui você vê uma obstrução, né? A passagem dos elétrons, que isso aqui vem ser o que? A resistência elétrica, tá? Você vê o elétron passando aqui com dificuldade, né? Assim, meio que engatinhando. E aqui ele sai do outro lado, você percebe numa quantidade menor do que foi injetado. Então, dessa forma, o multímetro sabe qual a resistência do circuito, tá? Aí você imagina, se o circuito estiver alimentado, esses elétrons lá do circuito vão se misturar com os elétrons que o multímetro injetou e vai retornar uma quantidade até maior, né? E aí vai bagunçar a resposta aqui, ó. Porque o multímetro não vai saber a resistência ideal. Então ele vai te dar um valor aqui, mas não vai ser o valor correto. Por isso que a medição de resistência no circuito elétrico, o circuito deve estar desligado, deve estar desenergizado, né? Para que o multímetro faça a leitura correta de resistência, beleza? E aí você vê aqui, ó, que a medição de resistência ela é uma medição em paralelo, tá? Aquela medição que o circuito você não vai interferir no circuito em nada. Você só vai ligar as ponteiras do multímetro na extremidade do circuito e fazer a sua medição, tá? Então você vê aí, é uma medição em paralelo, tá? Mas que o circuito não pode estar alimentado, beleza?